Dr. José António Barreiros, e na produção, na formação dos advogados, o que é que se pode também adicionar? Ora, já lá irei, só se me permite duas notas, três. Bem, eu sinto-me, de facto, confesso, reconfortado por ver que o meu bastonário tem esta capacidade de, digamos, fomentar o diálogo, fomentar aqui a controvérsia, o que é bom, no fundo, é esse o papel essencial, digamos, de um advogado, lançar os temas à discussão, e portanto, aqui o advogado dos advogados mostrou aqui, de facto, abrimos aqui o debate que estava, enfim, em sucessivos monólogos, transformou-se de repente num debate num sentido pleno da palavra. Bom, a segunda questão que eu gostava de dizer é o seguinte, nós estamos sempre um bocadinho, acho que todos nós padecemos um bocadinho sempre de amnésia, e a questão agora está a ser debatida em torno das declarações do Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Bom, mas antes dele, alguém com cargo de maior é incompatibilidade do microfone comigo, ou então é um ataque à advocacia, não sei. Não querem deixar falar. Bom, mas dizia eu, mas antes dele, alguém até... Bom, vamos tentar. Alguém com responsabilidades inerentes ao cargo muito superiores, que foi o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, lançou a primeira vez o tema naquele sentido de ser necessário pensar a redução das vias de recurso. Pronto. E eu acho que isto é um tema de fato estruturante, e é um tema que em si mesmo merece realmente uma reflexão. Não vou elaborá-la aqui, penso que já, enfim, o Dr. Ricardo há bocadinho aflorou, eu próprio também tive a preocupação de dizer algo sobre este assunto, mas é só para recordar que há temas que são os que estão em agenda, a estruturação do sistema de recursos, por exemplo, e que não têm a ver com verbalizações excessivas, enfim, que esses são fé diversos. Bom, a segunda questão que eu coloco é esta. Há um aspecto que aí sim se poderá considerar, digamos, um ataque à advocacia. Não digo um ataque orquestrado, é uma questão de cultura, seguramente, mas é uma cultura que tem de uma vez por todas que encontrar, desde uma mudança de atitude ou, digamos, uma intervenção legislativa. Que é isto? Está cada vez mais na ordem do dia o decretar em série criminal arrestos de bens. Ou então uma medida que estava pensada como uma medida, digamos, de recorte probatório, que era a apreensão, e que uma alteração legislativa manteve, ironicamente, sob a bandeira sistemática de uma medida atinente à prova, mas tem lá um inciso que diz que também podem ser apreendidos os bens que depois possam ser declarados perdidos. Ou seja, é um sucedâneo mais cómodo do que o arresto clássico, sendo que o arresto clássico hoje conhece, desde a Lei 5 de 2002, uma maior abrangência, que é a chamada perda alargada, ou o chamado confisco. Eu lembro sempre com ironia, talvez porque, enfim, a idade dá para nós podermos ter vivido o tempo em que, no âmbito da Constituição de 33, portanto, a Constituição que enfim, deu legitimidade formal, que não material, ao regime ditatorial que nos governou, o confisco era proibido. Proibido. E nós hoje, sob a democracia, temos a Lei 5 da perda alargada, que consagra o confisco. Pronto. Mas isso, dir-se-á que é uma questão de etiquetas, não estamos a falar da mesma coisa. Mas voltando aqui ao tema, arresta-se. E ao arrestar os bens, a pessoa pura e simplesmente fica privada não só da capacidade de proceder ao seu autossustento, dir-se-á, pode pedir alimentos, admito que sim, possa pedir alimentos, mas fica privada de defesa. E muitas vezes as pessoas que veem os seus bens arrestados são pessoas que têm às costas processos de complexidade excessiva, processos de uma gravidade enorme, processos que muitas vezes não conseguem enfrentar com um só advogado e que de repente a meio estão desguarnecidos e ficam à mercê da generosidade, da ingenuidade, da boa vontade, do advogado que queira manter a anos a fio a assistência ou então, enfim, recorrer-se, digamos, ao apoio judiciário com as vicissitudes que todos nós conhecemos. Ora bom, o Brasil, que é o Brasil, está recentemente no Senado, não sei se já saiu de lá em termos de lei, uma iniciativa legislativa no sentido de que se pode decretar o arresto a quem quer que seja, naturalmente, mas não em termos de o privar do pecúlio necessário para assegurar a sua própria defesa.
Ora, porque se for assim e se mantiver como está, nós então encontramos um sistema muito interessante. É porque eu penso que hoje em dia os ataques mais graves não são propriamente à liberdade individual. Não é a clássica questão da prisão preventiva generalizada, não, pelo contrário. Até porque começamos a verificar que a prisão preventiva, por exemplo, só acontece quando, digamos, o Ministério Público supõe que vai acabar o processo em fase de inquérito num prazo curto. Por outro modo, a partir do momento em que tem a prisão preventiva, tem o prazo a correr e, portanto, terá necessariamente que reduzir a acusação sob pena de ter que libertar. Ora bom, são os ataques de natureza patrimonial, é a sufocação do visado por estas medidas, fica garrotado da sua possibilidade de se defender. A partir daqui passou a ser um cidadão de segunda. Pronto, isto eu penso que, efetivamente, é uma matéria bastante relevante. Depois haveria uma outra, enfim, já está tão estafada que todos já conhecemos, que é realmente o problema da estigmatização pública através das violações de segredo de justiça. Que esses também, sim, mesmo são um ataque, digamos, à advocacia, naquela medida em como é que eu vou capazmente, como advogado, enfrentar em tribunal uma situação que afinal já ocorreu uma condenação na praça pública, apenas confiando que quem tem poderes decisórios seja completamente imune e indiferente a isso. Todos somos humanos, todos somos sensíveis ao que lemos e, sobretudo, à intoxicação que nos é induzida. Mas indo à pergunta, para não fugir a ela. Sim, naturalmente que eu entendo duas coisas a nível da formação. Em primeiro lugar, uma formação dos próprios que têm responsabilidades a nível, digamos, da ordem. Com o devido respeito, não estou aqui para dar lições, naturalmente, não estou em causa os presentes, que esses dar-me-iam seguramente lições a mim. Mas é isto, uma cultura de diálogo, uma cultura de relacionamento construtivo com as autoridades ou com aqueles que têm, efetivamente, poderes decisórios, ajuda mais a resolver do que uma política de confronto sistemático. Pronto. Nós hoje pretendemos, como dizia o Sr. Bastonário, com razão, a ordem está privada da iniciativa legislativa, estamos dependentes da boa vontade do Ministro da Justiça ou Ministra da Justiça, como queiram, não, ou como suceda, ou como aconteça, ou dos senhores deputados do grupo parlamentar maioritário, neste momento nem há sequer hipótese de configurar outra situação, de poderem acolher a bondade. Ora bem, se nós tivermos, digamos, uma lógica adversarial e conflitual, nós podemos encontrar respostas de natureza revanchista que não ajudam a ninguém. Pronto, esta é uma primeira questão de nos formarmos nós mesmos a conseguirmos, digamos, dentro da lógica de a carrot and a stick, portanto um pau e uma cenoura, saber gerir a situação em termos de conseguir um resultado. Depois, a nível da formação, aí sim seguramente, dos que estão a chegar à profissão. Em prol de uma advocacia técnica, volto a repetir, não é demais isto. Eu acho que houve uma mutação qualitativa muito significativa entre o Ministério Público, digamos, e os advogados. Hoje em dia encontramos da banda do Ministério Público, digamos, dir-me-ão sempre com exceções e cada um que conhecerá sempre um caso em que poderá diabolizar aquele procurador, assim como também poderá encontrar um procurador que diabolizará aquele advogado. Bem, vamos deixar isso, vamos a nível geral, mas houve uma tentativa de aperfeiçoamento técnico que acompanha a complexidade do direito e sobretudo de uma forma tecnicista, muitas vezes, digamos, muito perniciosa para quem está do lado da defesa, não é? De colocar as questões e de processualizar, etc, etc. E, portanto, aquela velha formação, digamos, baseada na retórica, já está hoje completamente, digamos, fora da agenda. E, portanto, eu acho que isso será um aspecto bastante relevante, assim porque também começamos a encontrar, a nível depois da magistratura, esse acompanhar. Claro que nós encontramos aqui um problema sério, e o problema sério é, e eu penso isto há bocadinho, acerca do exemplo da fonte que foi transformada em ponte, eu percebi que houve aqui uma diferença entre fonte e ponte, o Sr. Procurador tinha falado em fonte, não é? A ponte? Então fui eu que percebi mal, percebi o ponto, então pronto, eu estava a tentar encontrar. Não, pois, eu estava a achar como é que o próprio rio condicionava a fonte, não é? Mas pronto, mas a vida é mais rica do que a capacidade que temos de entender e o Sr. Procurador Rui Cardoso tem uma imaginação que ultrapassa às vezes aquela que eu conseguiria chegar lá. Mas dizia eu, sem me ter perdido, se calhar já me perdi com esta à parte. Não, é o problema do processo. É o problema do processo. Nós estamos ainda hoje aivados de uma cultura de processualite. É uma doença de processualite. E por isso os megaprocessos são perigosos. Porque quanto mais se processa, mais se abre, enfim, parafraseando, uma nulidade aqui, uma nulidade ali, não é? Bom,
E, portanto, os tribunais superiores, muitas vezes, não é por aí que resolvem as questões. É encontrar aqui um vício processual, anulação baixa para se andar as questões. Ora, bom, e esta cultura, digamos, de triunfo do processo sobre a realidade tem duas vertentes, uma daquelas que é muito perigosa. E retomando aquilo que já foi aqui dito, sim, a sujeição a processo passa a ser um mal em si. Eu tive anos de sujeição a um processo e, portanto, passei a ser um cidadão de segunda. Eu fui estigmatizado pelo processo. Eu sofri a prisão preventiva. Bom, claro, fui absolvido, mas dessa ninguém me tirou das costas. Eu sofri o arresto dos meus bens. Eu tive que me endividar até às orelhas se encontrei quem me facultou meios para... E depois como é que eu consigo ressarcir-me dessa situação? E, portanto, chega ao fim, aconteça o que aconteça a nível jurisdicional, digamos, o poder efetivo de ter processualizado, de ter decretado medidas coativas, de ter suscitado aquele cidadão, esse é o mal em si. E aqui é que realmente, digamos, a advocacia tem que encontrar forma de saber lidar com isto, porque então já não são os ataques à advocacia, porque eu acho que estamos aqui a derivar, e esta conversa é muito esclarecedora. Havia um advogado francês, já morreu, que é um advogado controverso, porque depois de ter defendido os patriotas que lutavam pela independência da Argélia, ficou diabolizado ao ter defendido o Carrasco de Lyon, o Klaus Barbie, que era o Jacques Vergès. Eu só me publicou um livro de memórias sobre ele interessantíssimo, em que coloca algumas das questões que estão aqui muito hoje na ordem do dia. E que foram aqui há pouco, é a deslegitimação, digamos, do tribunal que vai julgar ou do procurador que vai efetivamente acusar, mas também muitas vezes esta questão, ele tem esta frase que nunca mais me esqueci, que é o advogado disse, está para mim. Isso vai melhor servido com o Sr. Procurador, é? Muito obrigado. Isto é o que se chama uma troca. Tem que ligar, já ia ligar. Isto é o que se chama uma troca de galhardetes entre o Ministério Público e a advocacia. É bom sinal. O Jacques Vergès dizia esta coisa extraordinária, que ele dizia: um advogado de sucesso é um arguido frustrado. Porque há aquele momento em que ele abre as asas, enfim, da sua toga ante o tribunal e diz: bem, mas agora já lá com este aqui que eu defendo, é comigo. É comigo. E cá está, os ataques muitas vezes feitos às pessoas que nós representamos, nós interiorizamos. E interiorizamos de tal modo que achamos que está a ser um ataque à advocacia, porque, vejamos, esta dicotomia que é imperfeita, mas talvez não seja, vamos lá, pictoricamente impressionista. A sociedade civil entra nos tribunais pela mão de quem? Dos advogados. Do lado de lá, o que é que está? Está o Estado. Juízes e procuradores. Portanto, o Estado civil entra pela mão dos tribunais. E esta distribuição entre uma sobrecarga do poder do Estado, nas suas duas vertentes, quem julga e quem acusa, e ao mesmo tempo, e a sociedade civil servida por aquele advogado, é o que está aqui em causa. Isso não vejamos. Eu cito sempre um acordo na relação de Coimbra, que me lembrei de mandar encaixilhar, que dizia no seu sumário, está aplicado na coleta de jurisprudência, tinha este sumário interessante, que é: a morte do advogado não é causa de justo impedimento da prática tardia da arte processual. Eu acho que chegados a este ponto da percepção do que é realmente, digamos, a função da advocacia, não é? Do advogado nem morto, não é? Porque porventura devia ter previsto a sua própria morte e ter antecipadamente praticado o ato processual, eu acho que é muito esclarecedora, dir-se-á. E o caso concreto é interessante: o advogado morreu, os colegas do escritório, depois de o terem enterrado, foram praticar o ato processual e foi dito: não, já passou, porque os senhores, como têm um escritório, deviam ter previsto, etc. É bom. Chegados a este ponto, realmente, nós estamos aqui numa situação em que, pela nossa voz, porventura, fala uma coisa mais séria. É porque enquanto o sistema dialogar com advogados,
encontrarão pessoas mais tónicas como o meu bastonário, não é? Encontrarão pessoas mais átonas como eu, digamos assim, que não sou bastonário, enfim, mais ligados ao consenso. Temos aqui o Dr. João Massano, que é uma pessoa dialogar por natureza, enfim, e por aqui fora, quer dizer, outros, enfim, temos o Dr. Varela de Matos, que, enfim, se notabiliza, digamos, pelo verbo, digamos, com a constante ironia e sumo de limão. Bom, temos um bocadinho de tudo, mas o problema é quando, efetivamente, as pessoas em si mesmo, e estamos a verificar isto, começarem a desacreditar na justiça, começarem a exprimir uma revolta ante a justiça, começarem a exprimir uma revolta ante as contradições que são oferecidas, porque é que acontece aqui este caso, porque é que há processos que andam, porque é que há processos que andam neste momento, porque é que há decisões que são tomadas neste sentido. Quando saímos do tribunal, e estão aqui colegas que sabem isto, e nós próprios não somos capazes de explicar o que é que se passou, e eles também não conseguem entender. E isto, infelizmente, é muito frequente, com a jurisprudência a dividir-se, com a jurisprudência a não parar de nos surpreender, com o próprio Tribunal Constitucional com votos de vencido sistemáticos, o que deixa a fragilidade dos acórdãos, e sobretudo, mais uma vez, com o triunfo do processo e da processualite nas decisões, em que parece que às tantas não é a substância que está ali em causa, é a forma de ter encontrado. Bom, realmente sim, tem razão. Dou um exemplo. Pois é verdade, sim, o inquérito, o senhor diz que não há inquérito. Pois, na verdade, o processo tem uma capa e tem a denúncia, sim, tem. E não tem mais nada, tem apenas a notificação para o assistente acusar. Mas não é falta de inquérito, porque está aqui D pontinho A pontinho, distribui ao tu, abre-se inquérito. Por acaso, ou seja, não tem gema, não tem clara, mas tem casca. É ovo. Isso levava-nos mais longe, que era para equacionar. O Dr. José António Barreiros levantou tantos problemas e equacionou tantos desafios, davam tratados, ele próprio colocou o problema, isto é, a relação da República com a advocacia. No fundo, podemos ter máquina estatal, poder soberano, distinta magistratura, mas com todo o respeito, pergunto, e onde é que ficaria, digamos, a República democrática, contraditória, assim, sem advogados? Esta é a questão que agora ainda deixo. E não é pequena a questão, mas eu vou passar aos meus colegas aqui do lado, porque quererão dizer alguma coisa sobre o que o Dr. José António disse. Muito obrigado. Esse é um daqueles dados inquestionáveis que não pode haver justiça sem haver advogados. Não estaríamos aqui a fazer nada se não concordássemos com esse ponto. Não há, pois, aí qualquer questão. As questões são sempre no concreto, na definição de limites, na definição de regras e depois no papel de cada um, ou melhor, de cada um desses diferentes atores, na realização da justiça. Sendo que concordo essencialmente com tudo aquilo do Dr. José António Barreiros, não conhecendo alguns dos casos coloridos que relatou, mas que, na perspectiva do Ministério Público, e os advogados terão de reconhecer isso, aquilo que nos move é sempre o fazer justiça. É sempre o procurá-la no caso concreto. E é sempre, no Ministério Público português, a diferença do interesse coletivo. Com objetividade, com respeito pela lei. Há falhas? Claro que há. Mas claro que há. O Ministério Público falha, por vezes. Defende coisas que não deveria defender, toma posições que não devia, erra. Claro que sim, mas é que o sistema e os juízes também erram. Por isso é que nós temos de ter, e temos, uma forma de reagir, e essa terá sempre de existir, ainda que discutamos, o que eu não defendo, o fim da instrução, mesmo no caso em que o Ministério Público acusa, em caso de arquivamento, terá sempre de haver possibilidade de acesso a um juiz para questionar essa decisão. Isso é inquestionável. E nós temos um número significativo de casos de decisões de pronúncia
em casos de requerimento de abertura de instrução por assistente, e que são cerca de, agora não tenho as estatísticas dos últimos anos, mas pelo menos um quarto serão de sucesso, ou seja, em que há pronúncia depois de ter havido arquivamento. Isso é inquestionável. Agora, os senhores advogados terão de reconhecer que desse mal todos padecemos e que os advogados fazem coisas erradas que fazem, que defendem coisas que não deveriam defender, porque não têm qualquer sustentação legal e isso vai contra o Estatuto da Ordem, também os seus deveres consagrados no Estatuto da Ordem, o mesmo com os juízes. Por isso é que o processo é inevitável, o processo tem de ter várias garantias e o que há é determinar se elas são ou não adequadas. Na divisão de competências, nos recursos, na possibilidade de impugnação, em todas as diferentes garantias, em todos os diferentes níveis que existem e que poderemos sempre melhorar e, de modo algum, assumo aqui o papel de dizer que está tudo bem a esse nível. Como há pouco disse, no que respeita aos recursos no processo penal, creio que o sistema está muito equilibrado, porque não podemos também, enquanto país, enquanto sociedade, permitir que, através do recurso, se inviabilize totalmente a possibilidade de haver uma decisão de mérito no caso. E, dizendo isto, podem ficar alguns chocados, penso num aspecto que até já foi merecedor de várias críticas por parte do Dr. José António Barreiros, que li noutros tempos, que é a possibilidade que não existe de recurso das decisões do juiz de instrução sobre o conteúdo dos atos instrutórios. Que depois de algumas hesitações, a lei veio, já não sei se foi em 98 ou qualquer coisa assim, talvez seja em 98, veio impedir esse recurso. Porque se ele fosse possível, aquilo em abstrato estaria aberta a porta para a instrução nunca terminar, porque requerimento, decisão, recurso, requerimento, decisão, recurso, e poderia ser assim indefinidamente. E essa fase que, como há pouco já referia, tinha aquele objetivo muito específico, que ficou expresso na letra da lei e no espírito do professor Figueiredo Dias, que presidiu a comissão em que o Dr. Barreiros também esteve, de ser a comprovação por um juiz daquela decisão do Ministério Público de acusar ou de arquivar, não fazer um novo inquérito, não repeti-lo, não fazer um contra-inquérito e também não ser um pré-julgamento ou uma repetição do julgamento a fazer depois. Eu creio que o legislador se viu confrontado com este problema e teve de então agir, porque aquilo que poderia acontecer era isso. Era, através dessa forma, o processo não ter fim. E acho que isso nós nunca poderemos aceitar. Mas teremos sempre de estar despertos para, em concreto, ver o que é ou não necessário para garantir que o Dr. José António Barreiros, se calhar até com alguma timidez, dizia que o processo é um mal. O processo penal é, por definição, um mal. Porque o processo penal é, por definição, uma forma de violação de direitos fundamentais. Só que é imprescindível aqui a que nós efetivemos nele a proteção dos bens jurídicos que o legislador quer proteger com os crimes. Porque o Código Penal não protege nada se depois não existir aplicação. E a aplicação far-se-á no processo penal. E daí que esse mal, por definição, e alguns autores o dizem, que é um mal. O processo penal é um mal em si. O processo penal, por definição, é uma violação de direitos fundamentais. Só que é necessário. Porque há que garantir para garantir restringir, na medida do estritamente necessário, e daí o princípio da proporcionalidade, outros. E nós, todos, somos confrontados com isso. Bem, em relação ao papel dos advogados no processo, ou nos processos, ou nos tribunais, eu acho que é inquestionável, só o facto de nós estarmos aqui sentados já demonstra que efetivamente é inquestionável para todos nós que a defesa do Estado de Direito seria impensável sem a existência de advogados. Portanto, isso só seria possível num Estados autocráticos, e basta ver que, por exemplo, quando normalmente surge um Estado autocrático, a primeira coisa que se ataca são os tribunais, são as ordens dos advogados, portanto, é aqueles que efetivamente podem ser um estorvo às tendências mais ditatoriais, autocráticas por parte dessas pessoas ou desses sistemas. E temos alguns exemplos, infelizmente, não muito longe daqui. Quantos juízes, procuradores e advogados ainda estão presos na Turquia? Exatamente. Pronto, não muito longe daqui, um país que até é candidato à entrada na União Europeia.
E, portanto, começa por aí. Portanto, logo isso começa por aí. Depois também o papel histórico que teve a Ordem dos Advogados no anterior regime em relação à defesa. O exemplo que falou há pouco o doutor José António Barreiros do Jacques Verger, é que realmente mesmo até num momento em que, perante uma pessoa que para nós poderia pensar que era defender o indefensável, não é? Mas ele teve essa tarefa, como que, aliás, os advogados em Israel, quando também defenderam o Eichmann, no julgamento que ele também teve em Israel, e foram até muito criticados, muito atacados, porque também entendiam, e aí tem a ver também com a questão da paixão das coisas. Portanto, o advogado está sempre naquele papel difícil de, às vezes, ter que defender aquilo que parece que é o indefensável. Mas alguém tem que o fazer e, portanto, aí o importante é esse. Agora, eu acho que há um ponto que nós também temos que dar aqui como assento, que é a importância de entender que este nosso trabalho é mesmo isso, é um trabalho, é uma atividade, é uma função. E não personalizar essa função por via das pessoas. Não é? Não generalizar, as generalizações são perigosas para todos. Não é? Se eu, por exemplo, pegar num mau exemplo de um advogado, ou num mau exemplo de um procurador, ou num mau exemplo de um juiz, e tornar isso uma generalização, isso é perigoso e é injusto com todos os outros, e também não personalizar. Eu trabalhei com um advogado que já não está entre nós, e que ele dizia uma coisa muito interessante, que é esta: isto para nós é um modo de vida e não um modo de morte. E, portanto, o que temos que encarar é que isto realmente é um nosso trabalho, respeitar a função que cada um tem no processo, que não deixa de ser adversarial, portanto, respeitar o papel que cada um tem no processo, nessa parte. É evidente que depois cada um de nós, isso é a riqueza de sermos juristas, cada um de nós depois tem a visão de um ou outro aspecto que possa surgir em relação às questões, e daí às vezes é que surgem as tais diferenças jurisprudenciais e tudo mais, e aquilo que às vezes nos deixa também um pouco espantados com algumas das questões, mas é a realidade que temos, não temos a figura do precedente, por exemplo, para nos orientar nessa parte, mas eu acho que o importante aqui é nós, quando abordarmos estas questões, abordarmos de uma forma serena. É importante realmente o papel da ordem. O papel da ordem, quando digo papel da ordem, é o papel de quem nos representa, também no caso de quem representa os juízes e quem representa os procuradores, no sentido de haver uma melhor produção legislativa, porque infelizmente ela também deixa muito a desejar. A produção, hoje, fruto da espuma dos tempos, e nós vimos o que é que aconteceu durante a fase da pandemia, aquelas leis, e essas eram leis, não eram regulamentos, aquelas leis transitórias que tivemos em relação ao funcionamento dos tribunais, que levantaram mais dúvidas e mais problemas do que propriamente resolver algumas das questões, e eram leis feitas pela Assembleia da República, e, portanto, aí também é um papel muito importante de quem representa, e é evidente que o peso que eu espero que uma ordem tenha, uma ordem dos advogados, claro, tenha no papel definidor destas questões, é o peso institucional de convencimento. Aqui tem que ser mesmo de convencimento, particularmente quando temos uma maioria absoluta, porque aqui concordo com o Dr. José António Barreiros, às vezes é mesmo aquela história da cenoura para procurarmos atingir o objetivo que temos de procurar ter leis melhores, e que eu acho que é o objetivo que nós temos todos nesta parte, e só o facto de estarmos aqui já o demonstra.